Paz de Deus com todos. Meu nome é Lilian. Estou aqui para contar um testemunho que Deus toca no meu coração. Uma obra linda, maravilhosa, para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu sinto de contar, Irmandade, uma obra que Deus fez na nossa vida, ainda quando criança. Deus, por misericórdia e por seu amor, nos permitiu passar por uma situação em que esta obra marcou a história da nossa família. Eu, muito criança, já tive a oportunidade de vivenciar a primeira obra em que o Senhor pudesse eternizar dentro dos nossos corações. Nós somos uma família onde que ao início, da nossa família éramos em 7 pessoas. Hoje a família já cresceu bastante, louvado seja Deus. Mas éramos, em 7 pessoas, em que composta por meu pai, pela minha mãe, eu e mais 4 irmãos. Eu sou a caçula de todos os irmãos. E o Senhor nos permitiu contemplar essa obra que marcou a história da nossa família. Meu pai, sempre muito trabalhador, trabalhava em 2 empregos, durante o dia e a noite, porque para sustentar, 5 filhos, mais a esposa, e nós pagávamos aluguel, naquela época, pagávamos aluguel, ele tinha que manter o aluguel. Deus preparou um terreno, para que pudéssemos ter a nossa casa, e para que ele conseguisse manter o aluguel, sustentar a família e pagar o terreno e fazer a construção da casa, ele tinha que trabalhar em 2 empregos. Então ele trabalhava durante o dia e também trabalhava durante a noite. Mas naquela época, na década de 80, 90, o país passou por uma economia em que a inflação estava muito alta. E com a inflação muito alta, o preço das coisas subiam todo dia. Então, assim, passávamos por uma dificuldade, era tudo muito seguro, As coisas eram tudo muito controlada dentro de casa. Por conta dessa situação em que era só meu pai trabalhando, a minha mãe sempre foi dona de casa, para cuidar dos 5 filhos. Minha mãe nova na graça, meu pai ainda não era batizado naquela época, mas um homem muito trabalhador, um homem muito temente a Deus, sempre confiou muito em Deus, muito honesto, e a Irmandade sabe que Deus abençoa, pessoas que são, ainda que não conhecia a palavra de Deus, mas meu pai sempre foi um homem muito honesto, sempre gostou das coisas muito certas, e foi passando o tempo, como eu havia dito no início, Deus preparou um terreno. Esse terreno, quando Deus preparou, ele era um terreno cheio de barranco, era barrancado, e aos finais de semana, ele pegava minha mãe e meus irmãos mais velhos, e ia para o terreno tirar o barranco, para que pudesse então ser construída a casa. E assim foi Deus preparando da casa ser construída, e quando chegou, ao ponto de bater a laje, Deus preparou ele conseguiu bater a laje, tudo certinho, e quando bateu a laje, nós nos mudamos, ainda estava com os caibros segurando, a laje, apoiando a laje. E nós nos mudamos nesta condição para que então meu pai, junto à minha mãe, saísse do aluguel. E assim pudéssemos terminar de construir a casa
corretamente. Como nós nos mudamos, né, com ainda os caibros escorando a laje, não tinha porta, não tinha janela, e meu avô, por parte da minha mãe, né, o meu avô materno, servo de Deus, ele com muito amor, com muito carinho, foi lá, tampou as janelas com tábuas, né, para que a gente não ficasse ao relento de chuva, frio, vento e por aí vai. Então ele foi, tampou as janelas, né, Deus tinha preparado, acho que uma porta, não lembro muito bem, mas acho que Deus tinha preparado uma porta, mas não tinham as janelas, ele tampou todas as janelas com tábua. E assim nos mudamos, né? E estávamos lá. E naquela dificuldade em que nós passávamos, Deus nunca permitiu faltar nada em nossa mesa, mas nós comíamos da verdura em que minha mãe plantava no fundo do quintal, né? A nossa mistura era uma mistura simples, uma comidinha simples, mas era o que havia, que Deus estava preparando para nós, e nós dávamos graças a Deus. E assim foi indo, foi se passando o tempo. Em um determinado dia, minha mãe nova na graça, sempre congregando, sempre buscando a palavra, e um dia o Senhor mandou pela palavra 28 de Deuteronômio, aonde que diz, né, que o Senhor abençoaria no campo, na cidade, em que o Senhor daria para emprestar e não tomaria emprestado. A Irmandade conhece essa parte. E minha mãe, ouvindo a palavra, né, que o Senhor mandou, e na pregação da palavra, o Senhor dizia, né, para minha mãe, aliás, para todos que estavam ali na igreja, né, que o Senhor enviaria um anjo na casa de alguém e que era para cuidar bem do anjo do Senhor, que o Senhor estaria enviando um anjo. Passada essa palavra, minha mãe ouviu a palavra, guardou no coração e continuamos a vida, né? Eu, muito pequena, gostava muito de brincar na areia, nos materiais de construção, que o terreno que Deus preparou para os meus pais, um terreno muito grande, um terreno de esquina, e aí para a construção da casa, né? Então chegava os materiais de construção, terra, areia, pedra, bloco, enfim. E eu gostava, quando criança, de brincar muito na areia, passava o dia inteiro brincando na areia. Era uma diversão para nós crianças, né? Os meus irmãos, a diferença entre nós 2, 3 anos. O meu irmão mais velho, naquela época, tinha por volta de uns 10, 11 anos de idade. E o mais velho tinha essa idade e os demais ia descendo até chegar eu, que tenho 3 anos de idade. Então nós éramos uma diferença de 2 a 3 anos de idade, um para o outro. E naquela época, né, eu gostava muito de brincar na areia. Para mim, a minha diversão, passava o dia inteiro brincando na areia. E um determinado dia, passada a palavra que Deus havia mandado para minha mãe, porque só era minha mãe que congregava naquela época, nós íamos, acompanhava a minha mãe, né, como criança, mas a minha mãe era a luz, sempre foi a luz do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Minha mãe sempre foi a luz. Então, ela guardou a palavra e, passado algum tempo, um determinado dia, meus irmãos estavam brincando na frente de casa, porque nós não tínhamos portão, nós não tínhamos muro, nós não tínhamos nada. O Senhor sempre nos guardou
nunca permitiu que ninguém entrasse dentro da nossa casa para nos roubar. Nunca Deus permitiu que ninguém fizesse nenhum mal para nós. Os anjos do Senhor estavam guardando a nossa residência, porque não tínhamos nenhum portão, não tínhamos muro, não tínhamos nada. A nossa casa era na beira da rua, porque Deus não havia preparado ainda condição para o meu pai colocar as janelas, para que meu pai pudesse murar, para que meu pai pudesse colocar o portão. Então o Senhor não tinha preparado ainda condições para tudo isso. E vivíamos, naquela situação, e para a Irmandade entender aonde que Deus preparou esse terreno, era num lugar que caracterizado para as pessoas afora, um lugar perigoso, um lugar bastante perigoso. Certo é que realmente nós escutávamos tiros, certamente que nós sabíamos e ouvíamos, gritos ao meio da rua, à noite. Nós ficávamos sabendo que um matou aqui, outro matou ali, mas Deus sempre nos guardou. Nunca aconteceu nada conosco, louvado seja Deus. Então Deus já cuidava de nós antes mesmo de provar para nós qualquer coisa, qualquer obra, qualquer situação. Deus já acampava os teus anjos celestiais ao redor da nossa residência, porque para a Irmandade entender, nós não tínhamos janelas, Meu avô foi lá e colocou tábuas, mas era passivo de qualquer pessoa ir lá e tentar entrar na nossa residência, tirar as tábuas, fazer alguma maldade, enfim. Mas Deus sempre nos guardou, louvado seja Deus, nunca ninguém entrou na nossa residência, nem com portão, nem sem portão. Nunca Deus permitiu que nada acontecesse a nós, nem mesmo nenhuma bala vinda de qualquer revólver atravessasse o nosso caminho, a nossa janela, a nossa porta, enfim. Então, com essa situação, nós brincando, como brincadeira de criança durante o dia, estávamos nós, meus irmãos à frente da nossa casa, brincando, não lembro bem se estavam brincando de bola, se estavam brincando de soltar pipa, enfim. Eu brincando na areia, e a minha irmã lá dentro de casa com a minha mãe. Minha irmã 7 anos mais velha do que eu, naquela época, então eu tinha 3, ela deveria ter uns 10, e meu irmão mais velho uns 11. Então nós estávamos, ali por ali, e aí, de repente, conta meu irmão, porque isso aconteceu na rua, conta meu irmão mais velho, que veio um senhor e bateu na casa da vizinha, um senhor branco, um senhor descalço, mendigo, pedinte das coisas, e ele queria um prato de comida. E meu irmão viu que ele foi batendo, ele segurava um saco pelas costas, e ele foi batendo na casa da vizinha, e a vizinha não quis atendê-lo, não quis recepcioná-lo, não quis dar atenção, enxotou ele da casa dela. E meu irmão, vendo aquilo, se compadeceu com a situação, e ele chamou este mendigo e falou para ele: olha, eu moro aqui, eu vou ver com a minha mãe se nós não temos um prato de comida para dar para você. E aí
Eu vi meu irmão entrando junto aos meus outros irmãos, acompanhando, porque ele era um homem muito alto, Irmandade. Ele era um homem grande, alto, era um homem branco. Então, assim, era diferente para nós criança, né? Ver aquele homem. Eu conto para a Irmandade aqui agora e lembro de quão grande ele era. Para mim, ele era como um gigante, porque eu era tão pequena e eu via aquele homem grande segurando aquele saco nas costas. Não era comum a gente ver assim, né? Pelo menos a minha infância não foi comum eu ver um mendigo passando pedindo comida pelas casas. Assim tão próximo de nós, né? A gente via assim, claro, debaixo das pontes, né? Quando meu pai levava nós para a cidade, no Parque da Água Branca, para aqueles lados da cidade, a gente via assim, mas ali dentro da minha casa, no meu quintal, para mim era tudo muito novo aquilo. E foi uma coisa impactante, impressionante, que ao ver meu irmão entrando com ele para dentro da nossa casa, rapidamente me levantei do, do conjunto de areia onde eu estava brincando e comecei a ir em direção da porta da minha casa junto aos meus irmãos. E chegando lá, meu irmão falou: mãe, tem um senhor aqui que ele está pedindo um prato de comida, mãe. A minha mãe saiu na porta, viu, falou: olha, meu filho, o seu pai não se encontra em casa, você sabe que o seu pai está trabalhando, eu não posso colocar ele aqui dentro de casa, mas vamos fazer assim, a mãe vai colocar uma cadeira aí fora e vocês sentam aí com ele enquanto eu termino de fazer o almoço. E quando eu terminar de fazer o almoço, eu trago aqui um prato de comida para ele. E assim foi, Irmandade. E a minha mãe, Irmandade, uma coisa que nós aprendemos com minha mãe e com meu pai. A minha mãe sempre foi aquela mulher humilde, aquela mulher guerreira, aquela mulher batalhadora, que sempre nos ensinou que tudo que tivéssemos dentro de casa e chegasse alguma visita, a gente colocaria na mesa para comer. Não tinha esse negócio na minha casa, minha Irmandade, na minha família nunca existiu esse negócio de que vamos guardar o que é melhor para nós comermos e vamos colocar o que é de segunda para as pessoas comerem, para a visita comer. Não. Se na minha casa tivesse o bife que Deus havia preparado, todos nós comeríamos o bife. Se tivesse preparado uma picanha, todos nós comeríamos uma picanha. Se tivesse preparado o que tivesse, Irmandade, sempre meus pais nos ensinou que o que tínhamos dentro do armário, que Deus nos preparado, a gente então colocaria na mesa para servir a todos. E assim nós aprendemos, crescemos dessa forma. E naquele dia não foi diferente. O que tínhamos em casa, o que Deus havia preparado que ia ser para o nosso almoço, para o almoço da minha mãe, para o nosso almoço, nós irmãos, assim minha mãe colocou no prato daquele homem. E eu lembro muito bem, Irmandade, que enquanto a minha mãe terminava o almoço, nós sentamos ao redor dele. Ele falou muitas coisas, contava muitas histórias, mas o que nunca saiu da minha cabeça é que ele dizia: da onde eu venho,
é de um lugar muito longe. Eu tinha apenas 3 anos de idade, mas eu lembro, dentre tantas as coisas que ele disse, apenas esta parte. Eu não sei dizer, Irmandade, o que tanto ele contou, o que disse, mas o que eu lembro e que nunca mais saiu da minha cabeça foi esta parte. Da onde eu venho é de um lugar muito longe. Era impressionante para mim ver aqueles pés enormes, descalços no chão, surrados de ser um andarilho, um homem branco, dos olhos claros, um homem grande. Para mim foi impactante. Mas ele contando todas aquelas histórias e nós ali sentados ao redor dele, ouvindo toda a situação, a minha mãe chegou com um prato de comida e um copo de suco de limonada e entregou para aquele homem. E ele foi comendo e nós observando ele comer. E quando ele terminou de comer, Irmandade, comeu como se nunca tivesse comido antes, com aquela fome, com aquela vontade de comer, de alguém mesmo que anda por quilômetros com a barriga vazia. Toda a menção que ele fazia naquele momento era realmente de um homem andarilho que estava com fome, de alguém pedinte, que estava saciando a sua fome naquele momento. E nós olhando aquela situação, quando ele terminou de almoçar, ele pediu para chamar a minha mãe, que minha mãe, por certo, ela não ficou ali observando ele almoçar, nem ficou junto conosco. Assim que ela entregou o prato de comida para ele, por certo ela voltou terminar alguma coisa no fogão, fazer alguma coisa dentro de casa, já que nós estávamos ali acompanhando ele. Então ele pediu para que chamássemos a minha mãe, e um dos meus irmãos foi chamar a minha mãe. E quando minha mãe chegou na porta, lembro como se fosse hoje, Irmandade, ele colocou o copo, que já estava vazio naquele momento, o prato de comida que também já estava vazio, que ele já havia terminado de almoçar, e ele colocou o copo dentro do prato. E quando a minha mãe chegou à porta, ele entregou o prato na mão da minha mãe e disse para minha mãe: de hoje em diante, primeiro ele falou de onde eu venho, é de um lugar muito longe, mas que de hoje em diante eu vim para te dizer, te dar um recado, que de hoje em diante você, e apontou para todos nós, fazendo um rodeio que nós estávamos sentados ao redor dele, e foi apontando para cada um de nós irmãos, falou para minha mãe: de hoje em diante, a senhora, o seu esposo e sua descendência nunca mais passará por dificuldades. O Senhor terá para entregar na mão de vocês. Vocês serão muito abençoados. Terás para emprestar e nunca mais tomar emprestado. O Senhor abençoará grandemente você, o seu esposo e a sua descendência. O Senhor fará uma grande obra na sua vida.
e você jamais se esquecerá dela. E naquele momento ele virou as costas, disse essas palavras para minha mãe. Voltando um pouco atrás, disse: o Senhor abençoará você no campo ou na cidade, terás para emprestar, nunca mais tomarás emprestado. Aquela parte da Bíblia que fala do livro de 28 de Deuteronômio, ele mencionava ali naquele momento para minha mãe. E quando ele terminou de falar, ele virou as costas e saiu andando. E naquele momento, quando ele dobrou, porque a nossa casa, a estrutura da nossa casa fazia um L, ainda faz até hoje. A construção que meu pai fez fazia um L. E quando ele dobrou aquele L da nossa casa, a minha mãe lembrou da palavra. A minha mãe lembrou que o Senhor dizia que ia enviar um anjo e que era para cuidar bem do anjo. E minha mãe disse para o meu irmão mais velho: corre, veja para que lado ele foi, para onde ele foi. E nós corremos atrás para olhar para onde aquele homem tinha ido. E nunca mais conseguimos encontrar aonde ele foi. Não conseguimos ver para que lado ele foi, se foi para a direita ou para a esquerda. Ele havia sumido, Irmandade. Ele havia sumido. Ao dobrar a esquina da nossa casa, ao dobrar o L da nossa casa, nós não vimos mais ele. E nós caracterizamos, Irmandade, que aquele dia o Senhor não enviou na nossa casa um pedinte. Não foi um mendigo que o Senhor nos enviou, foi um anjo. Porque daquele dia em diante, as coisas começaram a melhorar. Meu pai conseguiu sair de toda a dívida que tinha. Deus abençoou de pagar o terreno. Deus abençoou de construir a casa, de terminar. Porque a casa não tinha reboco, não tinha piso, não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. E naquele momento, a partir daquelas palavras que foram proferidas vindas de Deus, nós temos certeza que foi um anjo que Deus preparou na nossa vida. E hoje, louvo e glorifico a Deus, que foi a primeira obra que Deus nos oportunizou de ver com nossos próprios olhos. E dali por diante, a nossa vida foi só bênção. Nós começamos a ser abençoados. Deus preparou que terminássemos a casa, que meu pai terminasse a casa, uma casa linda, uma casa maravilhosa. Até hoje é uma casa muito bonita. O Senhor preparou de murar a casa, o Senhor preparou de colocar portão, o Senhor preparou de rebocar a casa, de pintar, de fazer o acabamento que toda uma casa precisa. O Senhor preparou que íamos ao mercado, Irmandade, na minha casa, para a Irmandade ter uma ideia. Nunca eu soube, eu tinha apenas 3 anos de idade. A partir daquele momento, eu nunca soube que era comer pão com manteiga, pão com margarina. Não, Irmandade. Na mesa da minha casa sempre teve peças de queijo, de presunto, de mortadela, de frios. Podia escolher o que quisesse. Na minha casa nunca teve apenas uma mistura. Tínhamos de 3 a 4 mistura para que pudéssemos escolher se queríamos comer naquele mesmo momento, ou no almoço, ou na janta. Tínhamos 4 tipos de mistura, Irmandade.
Senhor nos preparou, podíamos ter o desejo de ter um brinquedo novo, de ter um material na escola, quando criança, Irmandade, tudo aquilo que eu tinha desejo, Deus preparava do meu pai comprar, da minha mãe comprar. Então nós crescemos vendo a obra maravilhosa que o Senhor nos preparou. O Senhor nunca permitiu, louvo e engrandeço a Deus grandemente, que nunca faltou nada para nós dentro da nossa casa. Tudo aquilo que tínhamos desejo e que falássemos para os nossos pais e que estivesse dentro do alcance dos nossos pais, eles sempre nos deram em nossas mãos. Calçado na escola, todo mundo falava, todo mundo comentava, os coleguinhas. Sempre quando sai algum tênis novo, alguma coisa nova, vocês têm primeiro. Isso, Irmandade, não é para engrandecer nós, não. Jamais. Para que estou contando desta forma, para que vocês entendam quão grande foi as bênçãos do céu dentro da nossa casa. Quão grande foi a misericórdia e o amor que Deus nos permitiu. E até hoje, Deus preparou para minha mãe, para o meu pai, 4 casas. Deus preparou para eles uma chácara que era o sonho deles. Deus preparou na nossa vida, hoje somos casados, temos as nossas vidas, as nossas famílias, mas o Senhor sempre nos deu muitas bênçãos. Certo é que cada qual dos meus irmãos, nós corremos atrás dos nossos objetivos, estudamos, trabalhamos, nos esforçamos, porque já dizia a palavra de Deus, esforça-te que eu te ajudarei. Então nunca fugimos desse contexto que tínhamos que fazer a nossa parte, a nossa obrigação, e sempre corremos atrás de conquistar aquilo que havíamos com desejo em nossos corações. Mas certo é que o Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai poderoso, nunca nos esqueceu de nós, sempre nos abençoou, sempre nos guardou, sempre nos protegeu e sempre nos deu condições de alcançar os nossos objetivos, de obtermos as nossas vitórias. Então, minha Irmandade, para que vocês entendam que Deus sempre cuidou de nós, sempre nos ajudou, sempre nos abençoou com tantas coisas, né? Como eu já mencionei, nós íamos ao mercado, era carrinhos e carrinhos de compras que Deus abençoava, né? Nós somos, como eu disse, 5 irmãos, mas nunca que nós precisamos ir trabalhar para ajudar a compor a renda da nossa casa. Meu pai sempre nos sustentou sozinho, com as bênçãos de Deus sobre a cabeça dele. O Senhor sempre cuidou de nós e nos deu condições de fazermos faculdade, eu e meus irmãos, de conquistarmos as nossas coisas com os nossos esforços, mas o Senhor sempre estávamos ali, lado a lado, junto de nós, cuidando para que pudéssemos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Como eu mencionei, hoje, com todos já formados, todos com as suas casas, com suas conquistas, mas podemos ver que aquelas palavras proferidas lá no passado, lá quando éramos ainda crianças, e que sem saber o que esperávamos sobre as nossas cabeças,
os nossos futuros, o Senhor já tinha selado no céu benção. Como o Senhor mencionou na boca daquele Senhor, daquele anjo, que a minha mãe, o meu pai, seria abençoado junto à sua descendência, como ele apontou para cada um de nós. E hoje nós podemos contemplar que a benção caiu sobre as nossas cabeças, que cada qual é muito abençoado, cada qual adquiriu os seus sonhos, os seus objetivos com as bênçãos de Deus. Podemos dizer, todos, podemos confessar que nós somos abençoados por Deus. Cada qual com suas famílias, moramos em residenciais, em condomínios, temos os nossos carros, por nossas escolhas, por nossas conquistas. Temos uma vida, né? Não vamos dizer que nós somos pessoas de elite, nobres, ricos. Não, não somos. Mas nós somos abençoados por Deus. Nós temos a benção de Deus sobre as nossas cabeças. Dentro dos nossos lares, não falta nada em nossa mesa. Nós temos saúde, nós temos as bênçãos de Deus, com todos, graças ao nosso bom Deus, filhos saudáveis, inteligentes, bonitos. Nós podemos dar um certo conforto para eles, porque nós somos da descendência dos meus pais, que foi apregoado aquele dia que nós teríamos benção sobre as nossas cabeças. Então, Irmandade, esta é a obra que marcou a nossa família, que faz com que nós pudéssemos contemplar a cada dia que tudo aquilo que nós colocamos às nossas mãos, nós alcançamos as bênçãos do céu. Então, eu senti no meu coração de contar essa obra para todos, para que vocês contemplem o quão grande é a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Desde aquela época, nós éramos tão pequenos, não sabíamos ainda o que o futuro nos reservaria, mas Deus já tinha escrito a nossa história lá no céu. E ficou uma obra marcada para nós quando ainda éramos crianças, mas que hoje podemos contar para os nossos filhos e que com certeza os nossos filhos contarão para os nossos netos e assim sucessivamente. Então essa é uma obra muito grandiosa que eu não poderia deixar de contar para todos o quão grande e maravilhosa nós podemos ter a oportunidade de contemplar. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Me perdoe por não ter o dom do testemunho, de testemunhar, de saber contar direitinho como a Irmandade conta, mas o desejo está dentro do nosso coração de explanar para toda a Irmandade aos quatro cantos do mundo, para onde percorrer esse áudio, o quão grande é o poder, a misericórdia e o amor de Deus para conosco.
Eu jamais poderia fechar a minha boca e guardar essa obra somente dentro do meu coração, porque eu louvo e glorifico a Deus por esta e por tantas outras obras na qual Ele tem feito em nossa vida. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.